voltar para o estado de não caído. Deu para você entender? Bom. Mas o que eles fizeram? Esses que sabem, se dividiram, essas armadilhas sentimentais, porque eles são sentimentos, eles fizeram uma coisa, eles se dividiram em preto e branco, luz e trevas, sabe? Eles se dividiram. Então, os que são da luz, passou a fazer uma religião de salvação para você, porque você não vai seguir em frente. Então, pelo menos ceifar a sua alma e mandar ela para algum lugar antes de terminar, ele vai estar fazendo um serviço bom para o universo, que é retirando aqueles que prestariam lá para cima. Aí o Yahvé ia deitar e rolar, porque ele foi aquele que manteve essa situação toda aí, por esse tempo todo. Então, o Yahvé é sustentado por Enlil. E Enlil só fez isso porque perderam a irmã dele aqui dentro. Ah, é uma história longa, gente, é uma história longa, longa. Eu entendi Enlil, porque se fizesse isso com a minha família, eu faria o mesmo que ele fez, ou até pior. Eu sou até um pouco pior, eu faria até pior. Eu acho que até que chegou até ao que todo mundo se sentiu satisfeito, que era destruir a terra, ela foi destruída. Então, ou seja, precisava, antes da destruição, retirar pelo menos algumas almas que voltassem para casa, que pudessem voltar para casa, porque isso é uma experiência de consciência dentro de um corpo humano com sentimentos que não existem lá. Então aqui é uma maneira de aprender por outro lado, por outro estado de consciência, o estado sentimental da coisa. Tá? Lá eles não têm sentimento, eles têm razão. Nós temos sentimentos porque os sentimentos se ligam a todos, em razões diferentes. Deu para você entender? Então, eles acharam um jeito de vir ao passado, dentro desse estado de morte da humanidade, e retirar as almas que poderiam prestar e valer para eles lá no futuro. Então, volta-se ao passado já destruído, porque eles sabem que é possível mudar isso, eles já sabem. É possível mudar tudo isso aqui, é possível mudar o futuro, é possível mudar o futuro de todo o universo através da mudança do nosso futuro, do nosso passado, que seria agora o presente, mas o futuro deles, que seria o nosso também. Então, como é que eles aprenderam a mudar, que não queriam falar para a gente não intervir, para não interferir? Não deixando que determinadas coisas que aconteceu aconteça de novo, porque aquilo que aconteceu depois do acontecimento já acontecido, não viesse a acontecer mais. Está vendo que um rato não dá para entender isso? Um rato não consegue entender isso. Um rato é comida de serpente. Deu para você entender? Então preste atenção. O único jeito de mudar o seu futuro é manter você vivo nele, porque você não estaria vivo lá. Então, quem não chegou lá vivo, teve que ser arrancado daqui, ou sugado daqui, foi para manter esse estado que aquele que foi sugado chegou, terminou. Então, isso era uma maneira também de manter a sua estrutura de morte. Então, aqueles ruins que conseguiram sobrepor até o final da destruição, eles foram retirados como arrebatamento. Seria arrebatamento, nada mais é do que uma nave sugando você e levando você embora para ser preservado, porque o resto vai ser destruído. Aí levaria ele no estado dele, porque primeiro porque ele não é desse plano, ele é de um plano superior. E ele veio para cá para justamente fazer a destruição continuar acontecendo. Então ele vem para favorecer o fim de todos. Então ele é sempre preservado. E aí ele é levado, porque eles já sabiam que eles não iriam parar até conseguir. Então eles já levaram aqueles que eles mesmos colocariam para interferir. Eles entrariam no jogo consciente que você seria destruído. E iria fazer isso acontecer de que forma? Com os sentimentos não esquecidos deles. Então eles sabem o que tem que fazer. Por que você acha que um Elon Musk é bilionário? Por que você acha que o Mark Zuckerberg é bilionário? Por que você acha que tem tanta gente milionária aí?
Porque sabem. Simplesmente porque não são deste plano aqui. Estão aqui para uma missão de destruição em massa de toda a raça adâmica. Assim que conseguissem isso, ou seja, colocasse ela na direção e apertasse o automático, eles poderiam ser sugados e levados de volta para a nave onde eles estão. Assim sendo, eles voltariam ao seu estado natural original lá e manteriam os sentimentos que eles tiveram aqui, para que no próximo jogo eles viessem em outros corpos fazendo a mesma coisa, sem deixar ninguém saber que são os mesmos. Deu para você entender? E aí, outra coisa, tem esses aí que são sugados, eles também são colocados por portais. Abre-se um portal do tempo e ele para dentro, e ali ele passa já com consciência daqueles que vão estar falando para ele, porque ele é um comissionado, ele é um missionário de uma ação de destruição, ele é instruído para fazer as coisas e alcançar tudo que ele precisa para realizar. Então ele tem muito. Porque isso aqui te impede de fazer as coisas, concorda? Pede para um pé rapado fazer o que eu teria que fazer. Não faz. Então, qual é o único poder que eu tenho? Falar o que eu sei. E olha, o que eu sei é das trevas, não é da luz. Não é da luz, é das trevas. Então, para mim é uma grande terapia. Sabe por que eu falo aqui mais para os meus alunos quando perguntam? Porque para mim é uma grande terapia. Os terapeutas foram colocados para isso, para saber qual é a sua vontade, o que você quer e atuar em tudo isso aí. Ele não vai te ajudar, ele não vem para te curar, ele não é para cura. Nem terapeuta, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, nada disso. Eles são só colocados para ver o que está aqui, ó, na sua mente e trabalhar com você lá alienígenamente. Só isso. Você já assistiu o último filme do Matrix? O último dele, não é o primeiro não. É o último. Assiste lá o último que você vai entender o que eu estou falando sobre esse pessoal que fica ouvindo você como um terapeuta. Um terapeuta não. Terapeuta, pelo que eu sei, faz outra coisa. Mas o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, sabe? Esses aí do sistema que deu carteirinha para ele, não vem para te ajudar não, porque não pode não. O sistema não quer, ele se favorece da sua morte. Ele não pode dar vida para você. Nenhum remédio é para te curar. Nenhum remédio. Nenhum remédio. Eles não têm cura para você. A única coisa que eles fazem é você suportar, ser paciente com a sua dor, porque você não vai se salvar. Aí eles te enchem de tarja preta. Aí as multinacionais que ganham do financeiro da sua morte ficam trilionárias e todo mundo ganha com isso. Principalmente aqueles que detêm o dinheiro do mundo. Você sabe que o Elon Musk está aí com o dinheiro do mundo na mão. Então, a farmacêutica está com ele. Tudo está com ele. Entendeu? Tudo está com ele. Tudo. É ele que. Senão ele não teria o dinheiro e a sustentação que ele tem. Compreende? Agora, a partir do momento que ele não passar, preste bem atenção no que eu vou dizer, mais uma metáfora. A partir do momento que um rato passa a ser inútil, ele pode ser entregue para ser comida da serpente, para não servir as outras, os filhotes. Então, quando os que estão lá no ninho descobrirem que esses aí, que estão na cabeça, com ponta de lança, que estão na mídia e controlando aparentemente todo o dinheiro do mundo, quando souberem que eles, através deles, é que vão chegar naqueles que estão lá no buraco, eles vão entregar vocês para serem comida de serpente. Vocês sabem do que eu estou falando? Não, vocês devem saber o que eu estou dizendo. Quem lida com o governo sabe o que eu estou dizendo. Ele não é um ignorante, não. O resto é que serve de tracinho ofício. É o ofício da profissão, de ter que entregar em troca de alguma coisa. Entendeu? Você tem que entregar tem que ter uma moeda de troca. E a moeda de troca é uma consciência adâmica para ser
é manipulada, é introduzida nela um sentimento e depois colocado. Então ele já vai, olha, eu vou te entregar essa aqui. Aí a gente entrega as mais ignorantes, as mais docinhas, as mais estúpidas, as mais imbecis, para que dizendo que, olha, essa aqui é para você botar nela uma cognição, um sentimento, uma frequência, para depois você botar ela de volta e ela vai estar em outro estado e aí você vai poder utilizar. Então eles vão entregando no lugar deles. Eles vão entregando no lugar deles. Agora, preste atenção, quando o ninho, o verdadeiro e mais profundo ninho dos ratos, cabecinha desse tamanho, quando essas famílias de ratos descobrirem, entenderem que eles estão caçando eles, é eles. Não é esses que estão na mídia. Esses que estão na mídia já está claro, já está assim, ó, visto por todo mundo. Quando eles souberem que é atrás deles que eles estão, já eles forem avisados que os espíritos já deviam estar fazendo isso, mas estão retardados, eles ainda estão brincando com a sorte, e não tem sorte aqui, tem saber e não saber, eles vão avisar eles. Sabe o que eles vão fazer? Vão entregar vocês, ô ponta de lanças, vão entregar vocês para serpentes comerem em troca da permanência deles. É assim que é feito. Sempre foi feito trocas. Deu para entender? Mas eles ainda não se ligaram. Bolsonaro ainda não se ligou. O resto ainda não se ligou. Estão só fazendo o joguinho de moeda deles. Façam o que quiserem. Continue no jogo que estão jogando. Cada um na sua. Mas preste atenção, deixa eu explicar aqui por que está acontecendo isso aqui. Isso aqui, gente, em uma linha do tempo passada, que já aconteceu, já não está mais para acontecer, o que aconteceu, já aconteceu. Você não consegue voltar ao passado. Consegue? Você não é alienígena, é? Então tá. Então, como que eles, tecnologia avançada, eles conseguiram voltar no tempo, no vórtice de energia, onde houve a destruição da Terra, ou seja, nos 10 anos finais da Terra. 10 anos finais. Então começou, por isso é que deram o start em 2020. Em 2020 esses aliens chegaram aqui, com a definição de, vocês têm 10 anos, para entregarem a raça adâmica pronta, porque em 2030 o Criador delas está chegando para recebê-las e entregar um casamento eterno para elas. Eterno. Preste bem atenção. Foi por isso que eles assustaram muito e deram aquela doençada para vocês, vacinando todo mundo. Botando vacina em todo mundo. Por quê? Porque todo mundo iria morrer com a vacina. Não iria para o futuro bem, né? Eles poderiam exterminar todo mundo em massa. Então quem vacinou, no fundo ele já sabe que ele se entregou. Todo mundo sabe disso, né? Por isso é que alguns ficam até desdenhando de quem não vacinou, que não aceitou. Então preste atenção. Então quando esses aliens chegaram aqui, aportaram aqui e procuraram a liderança mundial, principalmente Zuckerberg, esse Elon Musk, o Putin, né? Chegaram para alguns aí, a Isabel, diz que era princesa Isabel, não é nada, por isso que ela morreu, não vale nada. Aquela família dela vai toda pro saco, não vale nada, tá certo? Essa galera toda hoje aí das 13 famílias do mundo que diz que sustentam a coisa toda aí, não vale nada. Sabe que não vale nada? Eles só foram deixados na ausência deles. Eles têm 1 ano de trabalho. 1 ano deles lá, gente, 1 ano deles lá, preste atenção, 1 ano deles lá de Nibiru, dos Anunnakis, é 3.600 anos nosso aqui. 3.600 aninhos nosso aqui. Deu para você entender? Então, com 3.600 anos, muita coisa pode acontecer, correto? Só que para ele, para Enki, por exemplo, que é o nosso criador que está viajando na nave, é só 1 ano. Só 1 aninho.
Aqui é 3.600 anos do nosso. Então, você imagina o que pode ter acontecido quando ele voltar em um ano. E eles sabiam disso. Isso tudo é consciência, consciencial. Então, entregou para eles 3.600 anos para eles darem conta da nossa humanidade e nos entregar pronto para um relacionamento eterno com o nosso Criador de paz. Primeiro, pergunta se alguém sabe qual é o nome do nosso Criador. Não existe Criador que não seja uma divindade falsa, que ninguém sabe qual é o nome. Dizem só que Jesus é filho do Pai. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Ah, não sei. Ah, tem o Iavé. Ah, tem o Alá. O Alá que alguém viu, cadê ele? Alá, cadê? Já saiu, sumiu. Não tem Alá. Cadê o Iavé? Ah, não tem Iavé. Cadê o Iavé? Cadê o Iavé nessa hora para se mostrar e botar banca nessa coisa toda? Não tem Iavé. Não tem nada aqui. Não tem divindade aqui. Não tem nada. Mas foi deixado ter na cabeça do humano, porque foram as ideias que eles deram para retirar pelo menos algumas almas que eles gostariam para se favorecer. Então foi a maneira de separar algumas que prestariam. Deu para você entender? Só isso, mais nada. Então, eles deram um ano para esses que disseram que sabiam fazer alguma coisa aqui com a gente e nos entregar prontos para a eternização quando o nosso Criador voltasse, ou seja, nos entregar de volta a Ele com tudo que se perdeu, tudo que foi deixado para trás, para que cada um fizesse o que quisesse para depois devolver para Ele com toda a informação contida na gente, para Ele, ou seja, rádios receptores, tá? Interlocutores, rádios que expressam sentimentos para o Criador. Alguém quis deixar isso acontecer? Pergunta se eles queriam que isso acontecesse. Disseram, primeiro, que nós somos um lixo de criação, e segundo, o Criador, o maior lixo do universo, porque foi Ele que nos criou. Só isso que chegaram à conclusão. Então, eles sabendo disso, preste bem atenção, eles sabendo disso tomaram uma decisão. Começaram a procurar quem era o culpado por não deixar isso acontecer. Bom, vamos encurtar a história, porque a história é longa, viu? Tem muito pano para manga para ser contado aqui. Mas vamos encurtando a história. Vamos encurtar a história, porque senão fica muito longo isso aqui. Vamos encurtar. O que acontece? O que acontece? A Terra foi destruída, ponto. Na linha original do templo, onde nós realmente estávamos vivos, ela foi destruída. O final dela foi em 2030. Olha para você ver, em 2030 foi o ápice do final, porque em que chegou não estava ninguém pronto, ninguém estava preparado para receber. Houve uma direção, uma determinação de Anu, de Nibiru. O filho não podia receber o governo e ninguém ia receber o governo no lugar dele, então foi determinado que a terra não passasse para a mão de ninguém e fosse destruída por uma determinação até superior dele. Não foi nem Anu que decidiu isso, foi o próprio Criador e manutentor da terra, Yaldabaoth. Yaldabaoth deixou que a casa dele, a terra dele, que ele criou e deu para a esposa dele, para ter consciência no universo da luz de Sofia, Tiamat, ele não podia dar essa terra para a esposa, porque é um desrespeito. Olha para como é que está essa aí. Isso é um desrespeito para um ser tão grande de consciência como ele e como a esposa dele. Isso é uma desvalorização, um desmerecimento. É como se te desse porcaria. Está aqui o que você merece. Ele não aceitou, e ninguém tem que aceitar porcaria, ninguém tem que aceitar merda, e ordenou que fosse destruída, e Anu executou. Anu trouxe a execução através dos filhos, e a terra foi completamente destruída, sem sobrar nada. Só ficou o estado astral dela do passado. Ela ficou no tempo registrada até 2030. Depois disso, ela está somente como uma consciência passada. Ela existiu, ela não existe mais. Bom, como é que você acessa o existente, mas agora no momento inexistente?
retornando ao passado. Por isso é que falo de viagem no tempo. Viagem no tempo, ou seja, voltar antes da destruição da Terra. Foi exatamente o que alguns ganharam o direito de fazer, alguns. Só que eles foram perceber que haviam armadilhas para eles depois que eles voltaram. Tinha sido deixado armadilhas para pegá-los quando eles chegassem. Então, nem eles mesmos conseguiram voltar para o seu estado natural. Ficou todo mundo preso no passado, na destruição da Terra. Ou seja, o único jeito de sair daqui que eles encontraram, porque foi uma determinação do Criador da própria Terra, então você não vai contra isso. Ou ele muda ou ninguém muda. Tá certo? Ou ele muda ou ninguém muda. Então não adianta você vir tentar mudar e ter um serviço para se favorecer que você vai ficar preso, não vai voltar. Então eles já ficaram sabendo disso, eles já não vieram mais, os que vieram ficou preso, pegou a informação, tentou transmitir, eles conseguiram pegar a frequência da onda da transmissão, entenderam o que foi que aconteceu, mandaram outros para vir, já sabiam que não iam voltar, preste atenção, já sabiam que eles não iam voltar, mas deixariam com eles uma ligação. É tipo assim, eu sei que você não vai voltar, mas você vai ficar com um chip de ligação que eu posso conectar-se a você. Daqui onde eu estou, você vai estar lá e eu vou te conectar com você no passado e a gente vai se sentimentalizar e você vai andar. Como eu disse, você só anda por sentimento, você não anda por razão. Mesmo que a sua razão diga, faça isso, você precisa fazer isso, você não faz se não tiver sentimento para isso. E sentimento está ligado a condição, aprovação, permissão. Se você não tem permissão, você não pode fazer. Não consegue fazer. E aí nós entendemos, nós somos radiotransmissores, nós somos receptores. Deu para entender? E transmissores. Nós recebemos essas informações de lá, porque somos chipados, ligados, e transmitimos para vocês como rádio. Vocês precisam ter nesse kit de sobrevivência um rádio. Vocês precisam estar ouvindo o que a gente fala, porque da onde a gente vem, da onde a gente escuta, é de lá. Não é daqui, é de lá. Então, lá eles me contaram o que eu estou contando para você. Porque a gente entra aqui e é apagado. Aqueles alienígenas que ficaram aprisionados aqui, que não podem voltar, é que se dualizaram. Se dualizaram. Então, um lado quer a gente, outro lado não quer a gente. Os que querem a gente mantiveram escondido essa informação, mesmo querendo passar. Porque você já viu que se passar determinados tipos de informação, você cria mais maluco. Você deixa a gente mais maluca, mais doida, mais retardada. Sai mais imbecil. Então, eles entenderam isso e procuraram somente aqueles capacitados intelectualmente, que não é um rato, para receber da serpente a informação. Por quê? Porque um lado é serpente, o outro lado é rato. O lado da serpente detém informação, e essas informações são repassadas, o primeiro cérebro aqui, reptiliano, para esses aí que são da família de Enki, da antiga escola sumeriana da serpente de Enki, ligado às antigas serpentes, eles têm a conexão da ligação de se tornar uma transmissão verdadeira para a situação. Então eles vão falar a verdade que em nenhum lugar está sendo falado. E é justamente eles que desmontam toda essa bagaça inteira aqui. Deu para você entender? Por quê? Preste atenção, vamos lá. A Terra, infelizmente, nessa linha do tempo passada, ou felizmente, hoje eu já acho até felizmente, foi destruída. Completamente. Não há mais terra, não há mais aqueles que ficaram aqui aprisionados, para sempre. Ou seja, essa é a morte eterna, que a religião tanto fala, a morte eterna. Você foi apagado, amigo. Você não pode mais voltar para a sua nave, você não pode mais voltar para a sua casa, você foi perdido. Inclusive, diga-se de passagem, estava falando aqui com a minha esposa, eu entendo perfeitamente Enlil, porque a mãe quis ajudar, e ela sabia que ela estava envolvida nisso. Ela entrou nesse receptáculo,
A gente chama, alguns chamam de sarcófago, outros chamam de camas, que você deita lá e adormece e ele pega aquela máquina, tira a sua mente, tira a sua consciência, transmite para um computador quântico central, do qual vai passar tudo aquilo lá na tela para eles, daquilo que aconteceu com você. Deu para você entender? Então eles precisavam resgatar alguns, mesmo que não prestassem, precisavam resgatar eles para colocar eles dentro dessa máquina para ficar assistindo o que foi que aconteceu, para entender uma saída da grande destruição que houve e que o universo inteiro vai colher a onda dela. Eles sabem disso. Então, eles começaram a trabalhar dentro dessas máquinas que você deita lá e adormece, como uma bela adormecida, um belo adormecido. Você deita ali, dorme, e aquilo seria um veneno para você. Por quê? Porque você iria para lá pelo veneno de achar que iria vir e ajudar. Não, tem armadilhas prontas para você aqui que você não consegue mais voltar. Deu para entender? Então o pessoal tem medo mais. Os que sabem nem voltam aqui. Enlil não vem aqui, cara. Enlil não vem aqui. Coitado dele se ele pegar um corpo aqui. Coitado. Você entendeu? Ele foi culpado de tudo. Mas a culpa não é dele, preste atenção, a culpa é de Saint-Germain. A culpa é da Maria. É deles que é a culpa, tá certo? Foram eles que jogaram com a irmã, fizeram ela pensar que ela, como mãe, tinha que vir ajudar e salvar os seus filhos, porque foi ela que nos gerou dentro do seu ventre, e nós só existimos porque ela nos gerou. Então ela se sentiu na obrigação de também se entregar nesse jogo e dormiu numa daquelas camas e nunca mais acordou. Ela é a bela adormecida da história. Ninguém queria, mas ela aceitou, ela quis, tá certo? Ela quis. Ela aceitou por causa dessa merdinha da Maria que botou na cabeça dela que ela, como a mãe, ela iria conseguir. No fundo, o que ela queria que ela viesse, não atrapalhasse, não estivesse lá para atrapalhar o governo dela, né? Então não teria mais ela lá, não teria Ninurzag mais lá para atrapalhar, porque ela é uma siriana e lida com os leões da tribo de Rudá. Então, ele botou ela na cama, ela caiu nessa, né? A bruxa, aquela historinha da Bela Adormecida, a maligna, vai lá e faz a cabecinha da bonitinha, que não está consciente, ela deita, come, deita, dorme, e nunca mais acorda. Precisa do beijo de um príncipe encantado, tem que ser encantado. Ele tem que ser um encantador, tirar o encantamento dela, que é aquilo que faz ela ficar adormecida, ou seja, não dá consciência para ela para voltar a ser quem ela é. Então ele tira esse encantamento, ele traz a verdadeira cognição e consciência para ela voltar a ser o que ela era. Bom, o que acontece? Ela ficou dormindo, Enlil ficou pé da vida e disse para eles resolver essa questão, porque ele queria a irmã dele de volta e ela nunca mais voltou. Agora eu não sei como é que está, porque a gente já encontrou a ligação dela. A gente já encontrou. A gente já sabe. A gente já sabe de tudo, cara. Já vieram consciência para a gente aqui. Olha, eu só não faço porque eu preciso de condição, ou seja, permissão. Eu preciso de permissão, eu não recebi permissão. Se eu tivesse recebido permissão, nós não estaríamos mais nesse estado. Eu estou falando para você porque nós acionaremos alienígenas para resolver essa situação e ela não é humana. Então o Bolsonaro, se quiser, pode me ajudar, me liberando para realizar. A coisa muda aqui, ó, de figura da noite para o dia. A dica. Bom, voltando aqui respondendo a minha aluna. Como essa terra foi destruída, como tudo foi eliminado, eles conseguiram voltar ao passado e reconectar nossa consciência através dessas camas, né? Conseguiram voltar no tempo e acionar o tempo passado para mudar as consequências. Ou seja, se você não faz mais a mesma coisa que te levou para determinado lugar, você não vai estar naquele lugar. Se você não pega uma estrada para tal lugar, você não vai para aquele lugar, você vai para outro lugar. Você pega a estrada diferente. Deu para você entender? Então isso é claro, isso é 1 mais 1 é 2.
Então, ou seja, o que eles vieram fazer? O que eles estão fazendo sentimentalmente? Que você não haja mais como agiu anteriormente, para você ser dado a permissão de viver eternamente, ou seja, receber o seu Criador em 2030 e não ser destruída como foi no passado com a volta deles. Então, ou seja, Anu chega aqui com a família inteira dele, com Enki, com todo mundo aqui em 2030, para nos entregar a eternização da nossa raça, da nossa espécie. Alguns não querem isso. No universo. Não é aqui não. Aqui todo mundo está na mesma classe. Todo mundo vai para o saco. Deu para entender? Aqui todo mundo vai para o saco. Não tem ninguém que fica livre, não. Tinham aqueles que eram arrebatados, ou sugados, que foi permitido ser retirados para saber justamente aqueles que não devem ir. Não devem mais ser. Então, ai de uma nave aparecer para te tirar daí. Complicado? É ou não é? Complicado. Tudo tem dois lados, cara. É complicado demais isso aqui, cara. É somente quem tem permissão. Quem não tem mais permissão não vai fazer, porque ele já sabe que quer atrapalhar o final de 2030, porque já foi atrapalhado. Isso aí nós já sabemos, entendeu? Já foi destruída. Nós já sabemos. Nós não estamos para saber, nós já sabemos. O que tem que acontecer é não ser. E é esse lado aí que nós trabalhamos. Para um casamento e não uma destruição. Porque a destruição já teve, já está na linha do tempo. Se eles querem pegar essa linha do tempo, faça bom proveito dela. Metam eles nessa linha do tempo e destruam todos. As linhas estão se interligando, estão se juntando, então é só botar ele nessa linha do tempo e deixa ele embora com ela. Ele vai ficar lá nela destruída. Ele não vai encher mais o nosso saco do futuro e ele nunca mais vai estar lá, porque ninguém nunca vai mais querer voltar na destruição, então ele vai ficar para sempre destruído. É simples, gente. Quem entende sabe como fazer. Você não tem como consertar um chuveiro, por exemplo, se você não sabe como é que ele é. Uma coisa simples demais. Mas você não consegue consertar um chuveiro se você não sabe como é que funciona. Deu para você entender? Você não consegue consertar uma resistência se você não sabe como é que ela funciona e para que ela serve. Beleza? Então vamos lá. O que acontece? Nós, então, estamos agora revivendo uma linha do tempo dentro de um computador quântico. Você que está vendo isso aqui, tudo isso que você vê à sua volta, está só aqui, na sua cabeça, deitado numa máquina alienígena, do qual você está revivendo o seu passado. Mas diga-se de passagem, eu sei, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço, que era para ela estar morta desde 2019, mas não está, está aqui e eles estão enchendo o saco dela por causa disso. A mim também, eu já sei que eu morreria 8/10/2024, na verdade eu já morri nesse dia. Para mim acabou ali. 10/8/2024, foi o dia que eu morri. Eu sei o dia da minha morte. Essa moça também, ela já sabia que ela deveria ter morrido em 2019, mas não morreu, está aqui até hoje com a gente. Então a gente tem contato. E aí ela me conta as ligações dela, porque ela conta, eles aproveitam já que ela está morta, começam a dar consciência para ela até o rodo. Toma aí tudo aí que você fez. Isso tudo aí é ligado a você. Se vira. Então ela vai me passando as consciências e eu vou armazenando e usando, porque ela vai me dando de consciência, entendeu? E eu recebo tudo das trevas, tudo. As minhas informações são do maligno. O verdadeiro, não é essa coisa santa que fica aparecendo aí para os outros. Não. Se vocês querem saber qual é o demônio verdadeiro aqui nesse planeta, vocês têm que ir nesses locais de demônios, que eles aparecem, que dizem que são, e desafia eles a saberem se eles são. Deu para entender? Bom, então vamos lá. Como a gente já está morto, ou seja, nós continuamos naquela maquininha deitado, o que acontece? Nós não conseguimos voltar, não conseguimos acordar e ficamos aprisionados aqui. Então alguns eles arrancaram, como eu disse para você, o arrebatamento, como eles dizem aí, que a religião foi esperar, porque então você tem que agradar a Jesus para você, naquele dia, ser arrebatado e poder ser levado. Caso contrário, você vai ficar no esquecimento da terra destruída.
Essa aí era a verdadeira história que eles deveriam contar para você, mas contaram nessa besteira aí de arrebatamento. Então você, sabendo disso, deveria estar preparado para isso. Ou seja, com as inteiras cognições de uma salvação religiosa alienígena, para você poder voltar para a sua máquina lá, para a sua nave e voltar para tomar um vinho com eles, curtir lá a vida com eles. Caso contrário, você não vai voltar mais, vai ficar como uma bela adormecida apagada. Beleza. Então, essa situação, essa vida atual aqui, ela é gerada pela gente. Por quê? Porque ela já hoje, ela já não existe mais. Então, se ela não existe mais, ela pode ser manipulada por você mesmo. O difícil é saber fazer isso. O difícil é saber fazer isso. Porque tem que ter permissão para isso. Permissão é uma das coisas que eu não tenho. Eu não tenho. Eu sei, mas eu não tenho. Deu para entender? É como se você soubesse que ao atravessar aquela porta, você vai para outro mundo. Eu falo, poxa, então eu quero passar essa porta. Eu quero passar essa porta, me dá essa porta, deixa eu passar. Aí eles falam assim, mas nós não podemos te dar a chave. Uai, por que não pode me dar a chave? Tudo com alegoria, tá, gente? Eu vou falar para vocês por metáfora para vocês, para quem não tem consciência de rato entender. Você precisa passar por essa porta, tá? Eu quero passar, porque você tem que querer passar, senão você desiste de passar por aquela porta e vai embora e vai procurar outra porta. Não, é essa porta aqui que me interessa. É essa aqui que resolve. Outra porta não resolve. É essa aqui que resolve, porque é a porta dos grandes demônios, como eu já falei. Lúcifer, Satã, Asmodeus, o Ashmedai, Baal, Zebu, Berremonte e Belial. É só se passar por essas portas. Eu quero passar por elas, porque eu até digo que preciso que eles existam aqui, porque se eles não existirem, olha, não tem porquê estar aqui. Então, eu quero passar. Tá. Aí eu chego na porta e digo, olha, por favor, deixa eu passar. Tem um guardião na porta. Aí eu peço ao guardião para passar, ele diz, olha, você não pode passar. Mas por que eu não posso passar? Porque você não tem consciência para passar. Ah, tá. O que eu preciso aprender para ter consciência para passar? Aí ele passa uma lista. Isso. Tá bom. Diga-se de passagem, vou ser mais claro, passou 7 consciências para mim passar delas. Ou aprendê-las para poder voltar. E dizer, pode perguntar qualquer uma dessas que eu te falo. Metáfora. Aí, tá certo. Eu não tinha outro jeito, ele não ia deixar eu passar, na força que eu não ia passar mesmo. São seres guardiões que não permitem, se você tentar, você vai ser jogado em um outro universo, vai para muito mais longe do que você chegou ali da porta. Você não vai ser destruído, você não vai ser morto, você vai ser afastado, vai ser levado para um outro lugar onde você depois não vai conseguir sair, não vai estar mais naquele lugar. Ou seja, é como se num jogo você fosse rebaixado ao início. Deu para você entender? Então é perca de tempo lutar com eles. Não é assim que vence. Você vence na consciência do saber. É assim que você vence. Se você não for para vencer assim, com arminha, isso aí não vence não, isso é doente mental. Doente, tudo doente. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu falei, então tá bom, vou voltar para trás e vou aprender. Voltei. Fui aprender a primeira consciência, a segunda consciência, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. A 7ª que faltava era o 7, era o 7º andar, 7 notas, né? Os 7 continentes, as 7 cores, 7 chakras, 7. Tudo que tem 7. Ela englobava tudo abaixo que eu tinha aprendido. Então, se eu aprendesse degrau por degrau, o 1, o vermelho, o 2, o laranja, o 3, o amarelo, o 4, o verde, o 5, o azul turquesa, o 6, o azul anil e o 7º lilás, aonde está sentado uma merda que não devia estar, eu entenderia tudo abaixo. Então eu poderia chegar até esse anjo, esse ser, esse demônio que está na porta, que eu quero passar, e dizer para ele, agora você pode me inquirir. Fica à vontade que eu já entendi. Cheguei aqui, de volta, com a consciência do 7. Não são 7 correntes, não são 7 imposições de consciência. Está aqui a 7, cheguei. Pode perguntar.
A última que faltava era tirar aquele que não deveria estar sentado no lugar que ele está. É um arrogante, um presunçoso, um estúpido imbecil, que não devia estar sentado no 7º andar. Na cor lilás ele já devia ter sido expulso, ele é a mãe dele daí. Mas tudo bem, quem tem que fazer isso não sou eu. Agora, talvez eu faça se ele me deixar passar por essa porta. Porque a única coisa que falta é tirar quem não deve do lugar que está. Só isso. Mais nada. Então, se eu passar por essa porta agora, digamos, do outro lado pode estar o que eu esperava para terminar aquilo que eu sabia, para chegar onde eu cheguei, que é devolver para o Criador o 7º andar. O 7º andar, gente, é de Enki, não é de Saint-Germain. Saint-Germain é uma bosta do universo. É de uma vagabunda, tá? De uma vagabunda, de uma prostituta, que se vendeu em todos os mundos para poder estar lá, fez um filho que nem sabe quem é o pai. É um bastardo. Saint-Germain é só um bastardo. Bastardinho. Deu para você entender? Bastardinho. Então preste atenção. Olha só. Passando por essa porta, esse anjo, esse demônio, esse ser, abrindo a porta para mim passar, eu vou ter permissão para te tirar. Só o que me falta. Preste bem atenção que é a única coisa que me falta. Mais nada. Tá certo? É a única coisa que me falta. Então, voltando aqui à resposta da minha aluna. Você está morta. Eu estou morto. Todos nós que ainda estamos vivos de consciência e podemos ouvir um ao outro através da internet, que é isso aqui que você está vendo e ouvindo, que chegou até você, é porque você ainda tem condição de saber e não ser morto. Porque caso você não saiba disso, você já está. Você não vai. Você já está. Você está dentro de uma máquina. Você está deitado em uma cama alienígena, onde a sua mente está sugada e perdida no passado de uma terra destruída. Deu para entender? Você se perdeu lá, e lá ficou. Não voltou. Aconteceu comigo, aconteceu com todos, tanto que nós estamos aqui nessa missão, tá certo? Com a gente está a informação, o rádio, transmissor, da informação de como sair daquele estado de morto retardado. Porque era a antiga escola da serpente que detinha o conhecimento de Enki, o seu pai, o seu criador. Tá certo? Então, essa escola, esses filhos dele, que são 12 mil filhos, tá? Não é mais não. É só 12 mil filhos. Então você quer terminar a história, junta 12 mil filhos dele. Pronto, acabou. Só isso. Não precisa mais. 12 mil filhos dele é o suficiente. Tá certo? Acaba com toda essa história de palhaçada deles que sabem que tem governos aí, tudo. Acaba a história. Porque eu sei, porque me contaram. Eu lido com o lado das trevas, eu não lido com esse lado aí que passa por coisa que não é. Tá certo? Então, está todo mundo em um estado de morto, ou seja, um estado de que em 2030 a Terra seria destruída, só que não vai ser mais. Porque já foi. Destruída por destruída já foi. Nós não precisamos mais da mesma coisa. Da mesma coisa nós já sabemos. Nós não queremos mais a mesma coisa, a não ser que tenha gente aí que queira, porque eu sei que vai ter espíritos ao saber disso, que a gente já sabe que ele não vai mais para a eternidade, que ele vai ficar no passado, ele não vai voltar para a caminha dele retardado, ele vai dar o chilique dele. Ele vai começar a dar os seus ataques de pelanca assumindo corpos aí para mostrar sua raivinha e insatisfação disso que ele vai ser deixado para trás. Ele não vai ser ajudado e ele vai se tornar comida de serpente. A serpente vai comê-lo. Já sabem disso, não sabem? Já sabem disso. Bom, nada é real, não é e é ao mesmo tempo. Não é para aqueles que não têm consciência.
para aqueles que têm consciência, está se tornando real. Por quê? Porque eles não estão mais na ilusão de fazerem a mesma coisa que fizeram no passado, que não no mesmo lugar de destruição. Só isso. Então, por isso que para esses não é irreal. Para eles passa a ser real. Eles passam realmente a sentir, a ver e ouvir. Os 3 sentimentos básicos. Ver, ouvir e sentir. Que eles estão vivos. O resto que está em volta deles está morto. Mas o espírito está lá. A armadilha sentimental está lá, esperando você acordar. Quando você acordar, ela vai se manifestar de alguma maneira para dizer o que ela pensa de você, ou melhor, o que ela sente com você. Porque essa armadilha, ela é sentimental. Ela não é racional. Ela é sentimental. Por isso é que todo mundo que vinha para cá caía na armadilha, porque lá não é sentimento, lá é razão. Os sentimentos estão conosco da raça adâmica, não estão com eles. Eles colocaram suas razões em nós. E nós implantamos em cima de suas razões os nossos sentimentos, aprovados ou desaprovados por um ser apenas. Já ouviram falar de cabal? Cabal? Os top aí do governo sabem de quem que eu estou falando. Cabal. Por isso que ele fala cabal, ele acaba com tudo. Quando ele vem, acaba com tudo. Por quê? Porque ele vem para receber a humanidade, para entregar ela para o Criador no estado top da criação, para receber a eternidade. Porém, não está preparado. Então, ele é o cabal. Ele é que dá o aval. Não pode. Então, eliminação em massa. Destruição. De novo. E quantas vezes? Até porque já foi uma vez, então você só está fazendo o que já foi feito. Então, não tem nada de errado. Você só está repetindo. O que ele quer é diferença. Pela diferença dá para manter. Mas, igual, quando o Enki chega, você não pode receber a eternidade. O seu Criador não pode avaliar você como um rato estúpido, ignorante, como sendo eterno. E a gente sabe quem fez isso conosco. Nós já sabemos quem é dono da mídia, nós já sabemos quem é dono da comida, nós já sabemos quem é dono de toda a informação. Nós já sabemos de tudo que você precisa saber para você poder ser eternizado ou não. Então, ou seja, só não vai ser quem não quer. Ou seja, quem não quer que você seja, é que não vai ser. Deu para entender? Então, como você faz, olha, terminando aqui a pergunta dela, como você faz para sair disso então? Acordar? Sim, mas acordar onde? Aqui ou lá? Onde você está deitado? Na máquina. Para você acordar lá, você tem que saber que você está presa aqui e ser buscada, ou seja, arrebatada, para voltar para a nave lá, porque o passado vai ser destruído e você não pode estar. Entendeu? Então você teria que ser arrebatado. É o tal do arrebatamento que todo mundo espera aí acontecer, e somente aqueles que fossem santos iriam se favorecer. Agora não tem santidade, não tem salvação. Aqui não tem salvação. Tem definição de quem você é. Quem você é. O que você quer? Qual porta você está dos níveis de andares chacrais você está? Qual é o chacral seu? Tá? Aí a gente pode dizer chacal, né? Chacal. Chacal é um animal. Qual é o seu nível? Você tem que saber em que nível você está. Por quê? Porque é lá que você tem a sua ascensão. Se você é do sétimo, que é o que eu procuro, que é dessa frequência, a minha frequência, a frequência de Enki, do sétimo andar do fogo lilás, da chama lilás, ele escuta o que eu digo, não o que o Saint Germain fala. Quem está escutando o que o Saint Germain fala não é de lá. Ele está lá assumindo um lugar que é nosso para falar. Então, nós somos os rádios transmissores
da verdade. O que ele tem é da mentira. E a mentira só destrói a verdade quando ela se torna verdade para descredibilizar a mesma, fazendo assim com que quem acredita ou acreditou nela desacredite pelas informações não acionadas por ela. Ou seja, o que ela disse é mentira, não aprovou ela, nem você que ficou com ela. Entendeu? Então, só eu, preste bem atenção aqui, ó. Só eu falo o que eu estou falando, ninguém mais fala o que eu digo. Ninguém mais fala. Ninguém mais faz o que eu faço. Ou melhor, poderia fazer se quisessem que eu faça. Para você e todos nós vivermos e nos favorecermos da vida e recebermos em 2030, falta pouco tempo, tá? Em 2030, a bênção do Criador vinda de Anu, da Nibiru, da nave Nibiru, que chega aqui, se aporta aqui na nossa na nossa órbita em 2030. Então nós temos pouco tempo para transmitirmos como rádios para esses ouvirem a gente falar. Deu para entender? Caso contrário, ele novamente será destruído por outro caminho que ele vai tomar e que não vai dar em nada, porque é tudo ilusão. É duas moedas, é duas faces da mesma moeda. Então, não tem salvação. Ou você aprende que você já está num estado, ou você não vai sair desse estado. Então, se você está nesse estado, por que você está nele? Para que você está nele? Então, entre nele e vá saber, ué. Como eu fiz. Desci ao mais profundo das trevas, 7º andar. É lá que estava a resposta para mim poder passar a porta. É no 7º. Então, assim como é para cima, também é para baixo. Então, para mim ter a chave do 7º andar acima, que é onde está a cor lilás, e saber que aquele desgraçado que está sentado no lugar que não é dele, tive que descer ao 7º abaixo, para saber por que eles estão naquele estado de demônio lá embaixo do 7º andar. A coisa lá é para quem é da família. Se você não é da família, não desce lá. Olha a família aqui. É porque você não está vendo um ponto vermelho como eu estou vendo aqui. Aqui, exatamente onde está a ponta do meu dedo, tem um pontinho vermelho aqui, ó. Esse pontinho vermelho é as almas que estão lá, no 7º andar abaixo. Eles têm olhos vermelhos, olhos das trevas vermelhos. Aqueles seres criados lá, que estão na mão de Lúcifer, tá certo? Essas alminhas negras, das sombras de olhos vermelhos, são aquelas que sondam você inteiro e sabem o que você quer e você não tem escapatória. Para você, ou fica com elas, ou fica sem elas. Não tem como escapar delas. Quando elas são soltas, você é totalmente escaneado. E eles sabem se você fica, ou se você não sabe, ou se você fica, ou se você sai, porque eles sabem sobre você e sabem agora pela nova programação que foi feita, tá? Se você fica ou não. E é isso que eu estou pedindo. Liberação. Liberar, autorizar, me permitir. Compreendeu? Permitindo, acabou. A gente vai mudar tudo isso. Então, presta atenção. Como que você acorda lá, aqui, acordando aqui? Entendendo o que eu estou entendendo. Entender, porque entender desbloqueia a sua mente. E aí sim eles podem falar para você o que não falavam antes. Já porque você não entendia. Como é que vai falar uma coisa que você não entende? Isso é estupidez, é ignorância, é trabalhar com retardado. É a mesma coisa de que você querer que uma criança faça um serviço de um adulto intelectualizado. Né? A não ser que ele fosse um endemoniado, que eu gostaria que tivesse, com mais consciência do que os de mente de rato. Poderia ter, porque é questão de consciência, só acoplar, acessar e transmitir.
É só frequência. Então, ou seja, se nós liberarmos a frequência do sétimo, com Enki, com o nosso Criador, toda a situação da Terra muda instantaneamente. Instantaneamente. Por quê? Porque não vai ter o Saint Germain estragando a frequência da gente, nem a Maria, vagabunda. Deu para entender? Então preste atenção, você precisa acordar aqui ou lá. Se você acordar aqui, preste atenção que eu vou dizer para você. Escute bem, minha aluna querida. Se você acordar aqui com toda a consciência que é devida a você, por tudo que você passou nesse tempo de destruição e de manipulação, de armadilhas sentimentais, você vai receber a informação para acordar aqui, quer dizer, você acorda aqui, então por isso você recebe tudo isso, mas você recebe a informação que você acordou lá. Então, lá você acorda e aqui você continua. Até passar 2030 para você encontrar com você mesmo lá, porque você lá é você aqui. É meio doido. Ou seja, aqueles que passaram o tempo, que conseguiram ultrapassar 2030 no estado astral, porque material já era, eles esperam encontrar a sua parte material para eles se reconectarem ao estado astral na sua materialidade viva que não morreu e não foi destruída. Não é difícil de entender? É bem difícil de entender e é só para quem não tem mente de rato. É só para quem não é medíocre. Então, você se manter vivo e não cair mais na desgraça desses que vão ser destruídos é o primordial. Se você quer realmente ser eternizado, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você precisa acordar com a gente agora. Você precisa abrir a consciência para entender agora, o que nós estamos dizendo sobre você mesmo, não é sobre mim não. Você não tem que me conhecer, você não tem que me entender. Você tem que entender você, o que fizeram com você. Onde colocaram você e o que estão fazendo, porque você concorda, você aceita, você permite, você dá como se nada tivesse acontecendo, quer dizer, você não toma uma atitude sentimental, porque a armadilha, ela é sentimental. A armadilha aqui é sentimental, não é racional. O racional é que arma para você, para pegar os seus sentimentos e te tracinho D. Tá certo? Então, para você ser eterna, ou para que a sua situação sentimental seja eterna, primeiro ela tem que ser aprovada. Será que ela é aprovada? Ela está sendo aprovada? Você mesmo aprova a sua vida? Você se aprova? Você está bem pra caralho? Está tudo ótimo? Está tudo perfeito? Você está nadando na paz e na tranquilidade. Tem tudo o que você precisa, não te falta nada. Então você não pode ser eternizado. Eles não vão eternizar você numa necessidade. Isso não existe. Entendeu? E é isso que eles querem fazer, te deixando no estado baixo para você não se favorecer e não se eternizar. Então, eles vencem sempre com a sua destruição, com a sua morte. Isso indica claramente, para quem sabe, que eles não queriam que nós estivéssemos na eternidade. Por quê? Porque a gente ia saber quem ele realmente é, querendo tirar quem não deveria ou deveria estar. Deu para entender, gente? Ou é difícil? É difícil, é difícil. O que eu falo não é para todo mundo. Infelizmente, ou felizmente, não é para todo mundo, vai saber. O que eu falo é só para algumas pessoas intelectualmente capacitadas para entender, porque senão você não tem como trabalhar com ignorante. Não adianta pedir um ignorante para consertar uma coisa que ele não faz ideia nem como abre, nem como se abre aquilo, como é que abre essa porta. Ah, vou meter o pé nela. Na hora que ele meter o pé nela, sabe o que vai acontecer? Vai ter um pé de lá botando ele mais ainda para fora, porque tem guardiões que não deixam você passar os portais dos tempos dessas frequências chacrais.
Para ir para o sétimo andar e se conectar com o sétimo, tem que ser alma do sétimo. Você não pode estar no nível 1, por exemplo. É muito baixo para o sétimo, mas é inicial. É inicial, claro. É primordial, porque é inicial. Mas é muito baixo, cara. Só um é baixo demais, cara. Só o chakra 1 é baixo demais. Você tem que ter alguma coisa muito maior para fazer isso. Muito maior para se conectar com alguém, para pegar alguém, para ter sentimento com alguém, para pegar o sentimento de alguém e entregar o seu. Você não pode sair gerando filhos e filhas por aí só porque queria uma coisinha medíocre da vida. Então a gente sabe o que a gente fez? Nós criamos armadilhas para nós mesmos, do qual é difícil de sair. E elas estão todas aqui, ó. Só para a gente terminar. Yaldabaoth, que é o dono dessa terra, de tudo isso que nós estamos vendo aqui, Yaldabaoth e Tiamat. Pleiadiano, olha, não tem nada aqui, todo mundo vai cagar. Não é deles. Nesses branquelos aí, olha, se manda. Preste bem atenção. Yaldabaoth criou essa terra e ela está na consciência dele. Tá certo? Ele deu essa consciência para a gente reaver a terra. Porque era o único jeito de reaver o passado é voltar nele. Então ele deu uma consciência para voltar e reaver aquilo que foi perdido. Mas ele mesmo destruiu. Então só volta a se encontrar ele dentro da destruição. Porque foi por isso que ele destruiu, permitiu tudo ser destruído. Não tem mistério nisso. Então tá, essa terra é dele e por causa dele que ela foi destruída, porque os branquelos não queriam que ela fosse dele, queriam que fosse dos branquelos, né? Porque eles achavam que eles eram a luz do universo, a luz de Sofia. São nada. Ainda mais Maria, ainda mais Saint Germain, ainda mais aqueles que se coliaram com ele e se fizeram a máfia casariana. Devem ser todos jogados no vácuo no universo e separados como separaram a gente. Essa é a minha determinação das trevas. Então, olha só, o que aconteceu? Nós fomos colocados aqui para entregar a terra a Enki, tirar Saint-Germain do lugar, tirar Maria e todas as religiões do lugar, para que Yaldabaoth pudesse voltar como senhor da terra, ele e Tiamat. Somente assim ela ganha eternidade. A terra é do dragão, é justamente o inimigo da religião. Então a religião sai, não fica os dois. Os dois não podem ficar no mesmo lugar. Ou sai o dragão, se ele for fraquinho e frágilzinho, e for permitido ser morto, porque ele se permite, a terra é dele, então você permite para ele destruir a terra com você. Então, ou sai a religião, ou sai o dragão. Qual dos dois vai sair? Eu já sei qual vai. Eu estou de um lado. Então, preste bem atenção. Trazendo a consciência de Yaldabaoth de volta, traz a consciência de todos os seres que são justos e com ele quiseram refazer no passado essa história. Aí já vamos falar de seres superiores que ficaram aprisionados aqui com a gente. Eles foram a armadilha da própria destruição, porque eles, sem entender, fizeram a destruição, achando que estavam fazendo a coisa correta, se prenderam na mesma destruição que deram, porque aquilo que você dá, você recebe. Deu para você entender? É a mesma onda que você emite, é a mesma onda que volta para você. Não tem dúvida disso, tá certo? Então, o único jeito de restaurar a Terra e receber um casamento ao invés de uma destruição em 2030, entendendo tudo isso que eu estou falando e muito mais, porque isso aqui é pouco, muito mais, depois agindo de uma maneira que nós possamos trazer o casal de dragão inicial nessa Terra de volta, para que eles abençoem a nossa eternidade com o Criador em 2030, e assim nós possamos ser eternos com eles, porque fomos feitos para guardar a terra deles, dos dragões. Nós fomos feitos para guardar a terra dos dragões, do casal de dragão inicial do universo. Não é da terra, é do universo, chamado Yaldabaoth e Tiamat, que tem um filho chamado Cabal. Cabal, que acaba com tudo. Samael. Samael é tudo em todos. Então, foi por causa dele que a terra foi destruída, porque ele não aceitou os branquelos, Mariazinha, Tamuzinho, que é Saint Germainzinho de merda,
Não entrega para eles, não entrega, não vai passar para vocês, vocês não vão receber. Então, como eles não iam receber, eles disseram que nós também não receberíamos. Com o Criador, não. Então, eles tiveram 3.600 anos para nos destruir nesse tempo. O último tempo, o tempo final, o tempo da destruição. Então, o tempo fim terminava, do 3.600 anos terminava agora em 2030. Os 3.600 anos exatamente dá em 2030 agora. Então é a volta do Criador aqui, que chega com a sua nave, no Nibiru, do qual nós deveríamos estar prontos para receber a sua bênção eterna, abrindo sim a arca da aliança que está em Ratanabá. Beleza? Bom, então o que acontece? O que falta aqui é nós chegarmos à consciência da eternização, em primeiro lugar, por que nós temos que ser eternizados. Segundo lugar, aguardar a sua vinda, preparando a terra, preparando tudo aqui para recebê-lo, para que ele possa casar conosco, não destruir. Agora, tem um lado que vai dar chilique, por quê? Porque se a gente casar, ele morre. Ele é separado eternamente da existência alienígena planetária. Isso não é nem com a gente. O problema aqui não é nem com a gente. Então, nós só viemos fazer um processo de acordar o passado destruído para devolver a Yaldabaoth e receber a eternização com o nosso Criador. Só isso, gente. Não tem muito mistério. Então, você entendendo isso, você, primeiro, está dentro de uma máquina, deitado, dormindo, manipulando a sua mente aqui, né? Você está trabalhando aqui na sua mente para trazer coisas novas para você, mas olha o estado que você está. Você concorda? Vai no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, vai desse pessoal de doido aí, que eles são mais doidos que você, porque eles vão saber o que você quer para entregar para eles, usar eles, e para melhor te... que eles vão fazer com você. Entregar sua consciência para eles, aí eles ficarem sabendo o que está aí dentro. Vai entregar e aí você vai, assiste o último Matrix, você vai ver. Né? Entendeu? Bom, vamos lá. Você precisa acordar aqui, para você acordar lá. Quando você acorda lá, é porque você acordou aqui. E aqui vai estar andando no automático, porque ela não precisa mais estar aqui conectada com você. Você devolve a sua alma para lá, para te ajudar aqui, onde você está. Então, ela lá vai sentimentalizar racionalmente aquilo que você precisa aqui para acabar. Nós trazemos, sabem quem do sétimo andar? A neta de Lilith. A neta de Lilith está lá no sétimo andar, ela é Lilás. Ela é a neta de Lilith. É a filha da filha de Lilith. Ficou no sétimo andar, para Enki, aguardando o dia de voltar para ele, não para Saint-Germain. Se ela vier aqui para Saint-Germain, ela sabe que ela vai ficar presa aqui. Não vai voltar mais para lá. Ela já sabe que ele odeia ela e todos os da família dela. Somos nós, que viemos aqui fazer um serviço para ela poder voltar em paz e não precisar mais de ter medo de nada. Ela pode realizar pelas trevas de Lilith tudo o que ela precisa para governar eternamente esse planetinha aqui e entregar lá a Yaldabaoth e Tiamat e assim tirar essa deseternização dos pleiadianos, ou melhor, de Maria e de Saint-Germain. Então, você quer acordar lá? Acorda aqui comigo. Acorda a consciência aqui comigo. Vem saber exatamente o que está acontecendo. Não durma mais, não. Jogue de verdade com cartas na mão. 4 asas. 4 asas. 4 senhor de mundo. 4 senhor. Primeiro senhor da água, ou melhor, ela é senhora da água. Ela é senhora da terra. Aqui já não tem muito sexo. Terceiro é o ar. A terra, a água, a terra, o ar já não tem sexo. O ar é dual. Ele está na água e está na terra. Ele é dual. Então, o ar já tem dupla cidadania sexual. E o quarto? O quarto é tudo em todos. O quarto é só a união de tudo e todos. É o fogo que você precisa para tocar a vida para frente. É só a sua
definição sendo usada para toda a gente. O quarto é isso, é fogo. Então, se você for aprovado, você será liberado, as portas serão abertas para você. Se você não for liberado, as portas serão fechadas e tudo será queimado para você, você não vai ter nada e nada vai ficar aqui, que é seu. Que é seu. O que não é seu, a gente pega tudo. Deu para você entender? É metáforas. Metáforas. Você não vai estar no casamento, nem vai estar preparado para o casamento e não vai casar, então vai ser retirado. Então você já sabe disso, é melhor você começar dando o seu chilique espiritual aí, já começar a se mostra aqui onde eu estou, onde eu moro, na minha região, se for possível. Eu vou gostar de ver o seu chilique já dando o sinal da sua existência. Porque a gente sabe que você existe, a gente sabe que você está todo fodido, mas está aguentando, achando que vai mudar a gente. Você não vai mudar a gente. Você não muda mais o futuro. O futuro já foi estabelecido por Yaldabaoth, porque ele já recebeu a glória e a recompensa da eternização de volta da terra que ele mesmo destruiu, terminou. Deu para entender? Então, acorde aqui. Saiba o que está acontecendo aqui com você. Você foi colocado em uma armadilha sentimental que socaram filhos em você, socaram sentimentos em você de todo tipo de espécies que você pensar, para você nunca eternizar, porque você não pode eternizar com esses sentimentos baixos, medíocres e ridículos que você carrega. Então precisa evolução. E para a evolução, uma das coisas que não pode ter, não, jamais, medo. Medo impede você justamente de entrar por onde deveria entrar. Medo da serpente, não foi assim que colocaram lá a mulher? Colocarei inimizade entre você e a mulher. Quem falou isso? Uma desgraça de um retardado mental. Colocarei inimizade entre você e a mulher. Dela nascerá um menino que, você ferirá o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. Vai esmagar a cabeça de uma serpente. Estava dizendo para um povo draconiano que Pleiades iria esmagar a cabeça da serpente. Gente, vocês têm mesmo certeza, Pleiades, vocês têm mesmo certeza que querem fazer isso de novo? Porque já fizeram uma vez, você vê onde terminou. Destruição total da Terra, porque ela não pode ficar. É de Yaldabaoth e Tiamat, e o filho de Yaldabaoth e Ial. E a alma de Ial, filho de Yaldabaoth, é Yalhushua. É a alma dele. Mas ele está em outro corpo, chegaram. Ele não está mais no mesmo corpo, ele está em corpo diferente, fez vários outros fractais para ele. E ele pode puxar todos esses fractais em todos os andares sentimentais paralelos que ele deixou. E agora? Como é que vai fazer? Quem sabe, sabe, querido. Quem não sabe, se sacode. Quem quer aprender, está na hora. Se tem pergunta para compreender e entender, faça. Mas aprenda e saia dessa matrix retardada que colocaram você. Você não está vivo. Você não está vivo. Você não está vivo. Você está dormindo mal em uma máquina. Porque outros eliminaram até esses corpos, mesmo que se você achasse um caminho de volta, não tinha para onde voltar. Ia voltar para onde lá? Não tinha mais corpo e máquina para você voltar, então você ficou aprisionado aqui como sombras do passado. Você é da família das sombras. Você é da família da serpente, dos filhos de Enki. Você é uma alma de Libra. Você é juíza. Você julga a sua vida segundo aquilo que fizeram e fazem com você. Se você concorda, é porque você não sabe. Se você não concorda, é porque ou você sabe e não faz nada, ou você não sabe. Porque concordar com essa vida medíocre que nós estamos nela, em rumo a uma destruição clara e evidente, e o tempo é curto, você já viu que nós estamos em 2025? O tempo é curto, para quem sabe, sabe. Eles aportaram aqui em 2020, já tem 5 anos da sua presença aqui. E o que rolou? O que está rolando? Para nós, filhos de Enki, 12 mil, os 12 mil selados de Enki, até onde eu estou sabendo das trevas, nada. Não estão querendo deixar a gente sair do estado que nós estamos. Para quê? Vocês já sabem a resposta. Vocês já sabem a resposta. Vamos fazer o quê? Continuar?
Bolsonaro vai fazer o quê? E eu tenho os nomes aqui para citar, mas eles não fazem nem ideia do que eu vou falar. Eles não fazem nem ideia. Mas Elton Euler vai fazer o quê? Pablo Marçal vai fazer o quê? Tem outros aqui da mídia que vocês conhecem. Complicado para falar, mas eu já estive na casa deles, eu já estive lá. Então, provavelmente eu vou voltar. Zezé de Camargo e Luciano. Está com um problema espiritual sério para resolver, inclusive com a filha. Quem mais eu posso citar aqui? Esse eu já citei, estou me lembrando aqui. Gustavo Lima. Está super atrasado, cara. Super atrasado. No que eles querem para ele, está super atrasado. A informação não chega para ele. Não chega no colo dele. Ele não sabe, ninguém fala para ele, ou seja, ele não precisa saber disso aqui. Estão deixando ele no estado de não necessitado de informação, para que ele possa ser destruído com facilidade, porque se ele precisar, ele vai encontrar tudo aquilo que é dele de informação para poder voltar a ser quem ele é. Isso é problema. Isso é problema. É um problemaço do caralho. Então, nós estamos aqui com alguns problemas para resolver. De interceptação de informação do sétimo andar por causa do Saint-Germain e da Maria. Alguém tem que fazer alguma coisa e tirar o Putin daqui, tirar o Elon Musk, tirar o Mark Zuckerberg, tirar aqueles que acham que estão aí na ponta de lança, entregar eles para a serpente vai engolir eles, vão se alimentar deles, e vai procurar o ninho dos ratos. E aqueles que estão nele, se prepare para virar comida de banquete. É um banquete, querida, que vou fazer com vocês. Já estão esperando isso há muito tempo. Foi o que eu fiquei sabendo. Estavam doidos para chegar nessa informação, para poder pegar você do jeitinho que precisava, para você nunca mais voltar para a eternidade. Você vai viver no passado destruído, você vai ser aprisionado nele. E esquecido. Esquecido. Então, ou você acorda agora comigo e aprende, seja lá o que for, não interessa, ou você vai ser esquecido no passado. Isso é determinação, isso não é minha. Eu sou apenas um rádio que deveria estar na sua casa para você ser eternizado. É o seu kit de sobrevivência, é ter nossa ligação para ouvir o que a gente fala. Já está atrasado. Vocês sabem disso. Aqueles que aportaram aqui em 2030 sabem do que eu estou dizendo e está deixando o resto ser enganado. Vocês vão continuar fazendo isso? Até quando? Vocês vão continuar não permitindo que nós façamos o que temos que fazer? Até quando? Até quando? Você acha que eu vou continuar aqui, parado, sem uma intervenção? Até quando? Eles sabem que eu estou aqui. Yaldabaoth e Tiamat, a mamãe e o papai, Yal, Roshua, Lilith, Samael, os Anunnakis, Anu, sabe. Lúcifer sabe, Satã sabe, Ashmedai sabe, Baal-Zebul sabe, Bermont sabe, Beliai sabe, porque ao você falar o nome deles, eles são acionados, eles são acordados. É pelo nome que você chama alguém que você esqueceu. Você só pode chamar alguém pelo nome, querido. Porque outro nome, ele não atende, não é ele. Ele tem registro. Entendeu? Ele tem registro. Então, só libera. Só libera. Seja o que for, libera. Prontos? Já estou mais que pronto. Já estou atrasado. Você vai ver como que isso aqui vai mudar eternamente.
E eu preparo essa turma para um casamento em 2030, porque foi nele que eu estava, foi a ele que eu fui apresentado, e é ele que vai acontecer. O resto retardado é que vai se fuder. Adiós, muchacho. Acorde, minha linda. Acorde. Saiba da verdade. Isso está só na sua mente, isso está só numa cama do qual você está deitada. Agora, os sentimentos foram manipulados e armados como armadilha sentimental para te manter retardado. Então, muitas coisas não são reais e muitas coisas vão deixar de existir para você. Como? É isso que eu quero ver. É para isso que eu estou aqui. Porque elas não vão poder estar no futuro, porque elas no futuro não estão lá com você. Infelizmente ou felizmente, você vai acordar na realidade com a gente. A partir daí, você vai ver que tem coisas que não vão estar com você. E você não vai lembrar delas porque elas serão apagadas. Então fica tranquilo, você só precisa saber. Beleza? Só tem informação, saiba, transmita aqui e a gente vai mudar tudo isso. Beleza? Abraço.